Muito bom dia, todos sejam bem-vindos. Vamos aguardar aqui os colegas que estão entrando aí na sala do webinar. Um instante e a gente queria dar as boas-vindas a todos os colegas para mais um evento da Associação Profibus, Profinet, API Brasil, né? Hoje nós vamos falar sobre o tema relacionado à tecnologia Profinet, né? O IT e OT impulsionando a transformação digital na indústria através da convergência de redes com suporte Profinet. Então, a ideia aqui é a gente fazer uma abordagem sobre qual é o papel e o protocolo do Profinet no ambiente de convergência digital, né? Com as redes Profinet, como as redes Profinet se integram com as tecnologias IT e OT, né? Então, espero que o evento seja bastante enriquecedor para todos. Eu queria lembrar, antes da gente continuar, que o nosso evento ele é gravado, né? E que então todos ficam cientes e também estão de acordo, né, com o compartilhamento das informações registradas, né, na gravação e no áudio, né, conforme já explanado no próprio ato da inscrição. Ok? Então, eu queria muito rapidamente comentar com vocês, com todos os presentes, que a API Brasil é uma organização de âmbito internacional e que tem aqui um capítulo no Brasil. E o nosso objetivo é difundir conhecimento sobre as tecnologias Profibus, Profinet, IO-Link, Ethernet APL. Então, o propósito desse evento é da gente trazer informações para vocês, compartilhar, dividir conhecimento sobre essas tecnologias. Nós já queríamos agradecer ao nosso colega, o Márcio Santos. Márcio Santos, hoje, quem vai apresentar o tema de Profinet. O Márcio Santos, ele é nosso diretor de tecnologia Profinet na API Brasil, já desde 2016, e também é um consultor técnico na Siemens, né? Então, nós temos aí um imenso prazer de receber a todos vocês e queria só compartilhar muito rapidamente aqui alguns dos próximos eventos, né? Sobretudo no dia 19/7, nós vamos ter um evento presencial, aí os colegas lá de Minas Gerais, né? Especialmente de Contagem, nós vamos ter um evento presencial no Senai, em Contagem, abordando os temas de Profibus e Profinet. Então, todos são convidados a participar, estar lá conosco, os colegas lá da região. No dia 24/8, a gente já vai ter um próximo webinar, que é relacionado à aplicabilidade das tecnologias ASE no ambiente das usinas hidrelétricas. Então, todos também ficam convidados aí para coloquem na sua agenda dia 24/8 aí também. Nós vamos ter um lançamento de um livro sobre tecnologia ASE e isso deve ocorrer no mês de agosto. Oportunamente, vocês serão informados. Aqueles que puderem estar conosco, será uma alegria muito grande, né? Nós temos alguns outros eventos que são exclusivos para algumas empresas, alguns dos usuários, usuário final, né? Então, aqui eu já aproveito para dar uma informação e um convite. Aquelas empresas que tiverem interesse, que a gente organize um evento
em sua planta, nos procure que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso e realizar um evento aí na nossa planta abordando questões de tecnologia. Muito bem, para a gente aproveitar o nosso tempo, quero passar a palavra, então, para o meu colega, o Márcio Santos, que hoje vai apresentar o tema, então, da tecnologia Profinet. Mais uma vez, todos sejam muito bem-vindos. Márcio, por favor. Maravilha, Silas, consegue me ouvir bem? Perfeitamente. Muito bom, bom ouvir sua voz novamente, estar aqui compartilhando uma manhã de terça-feira, uma manhã maluca, pelo menos em São Paulo. Tava chovendo, aqui em São Paulo não, agora sou interior de São Paulo, agora sou mais caipirinha. Então tava chovendo, aí abriu um solzão e agora não sei se vai chover, se vai ficar esse sol, mas o importante vamos desfrutar aí de um tempinho bacana para a gente poder falar de um cenário que para mim todo mundo sabe é quase que uma paixão, um vício, que são redes de automação, e inclusive introduzindo um pouco mais aí o tema, ou chamando um pouco de uma forma diferente, as redes de automação, como vem sendo chamadas agora, redes de OT, Operation Technology, e vamos ver o que é isso tudo. Legal? Bom, pessoal, o Silas já fez aí uma breve apresentação da PI, ou da Associação Profibus, ou da Associação Profibus, Profinet International. Pode nos chamar do que vocês quiserem, prazer, nós somos a PI, né? E a PI é uma organização sem fins lucrativos que está espalhada ao redor do mundo, com várias empresas, usuários finais, academia, sempre no sentido de divulgar tecnologias de rede de automação, de comunicação industriais, envolvendo centro de competência, centro de treinamento, laboratórios de certificação e acreditação dos nossos produtos e principalmente das nossas tecnologias. Acho que o mais importante aqui é citar aqui no Brasil nós temos uma forte penetração, temos aí basicamente 4 centros de competência e 2 centros de treinamento no Brasil, sempre trabalhando com as tecnologias Profibus, Profinet, IO-Link, aqui no Brasil, inclusive, um acordo, um agreement com a parte do pessoal do ASE, Então, se vocês tiverem alguma necessidade, precisar de alguma ajuda, tanto na parte de aplicação, quanto tirar dúvidas técnicas sobre essas tecnologias, por favor, conte conosco aí da PI. O que é importante, pessoal? O nosso papel, até então, como PI, sempre foi falar muito de tecnologias de redes industriais, Mas a gente começa a encaixar a PI dentro de um processo de transformação digital, sendo que o processo de transformação digital envolve ali engenharia, digital, comunicação industrial, cibersegurança, análise de dados, serviço de digitalização. E para a gente não perder o nosso foco, a gente costuma dizer que a PI hoje está muito focada realmente na transformação digital em temas que envolvam a comunicação industrial, mas também a parte de cibersegurança industrial. E isso também vai ser um tema super importante que a gente vai falar aí ao longo do webinar de hoje, tá? E com esse approach, com mais aí de 30, 40 anos de existência como associação, nós conquistamos muitas coisas no mercado, mesmo sendo uma empresa sem fins lucrativos. E o que nós conquistamos? Conquistamos base instalada. Então, hoje, quando nós utilizamos e visualizamos os gráficos de utilização das redes industriais, quando a gente fala das nossas tecnologias, seja o Profinet, Profibus, IO-Link e a tecnologia Safety, sobre os barramentos de comunicação industrial, nós somos líderes de mercado. Então, se a gente pega ali o Profinet, ele está quase já barrando hoje, está beirando ali hoje quase 60 milhões de nós no mundo. Começou lá em 2004, 2005 e hoje em 2023 a gente está quase batendo 60 milhões de nós utilizados. Um número muito próximo do Profibus, que esse reina absoluto no mercado em si. Ele ainda tem com base instalada quase 63 milhões de nós. E aí a gente acaba percebendo de uma certa forma que o Profibus ele já se estabilizou, ele meio que atingiu ali a sua esterese, não cresce mais muito, porque o que tem hoje de crescimento em termos de rede Profibus ou é substituição de equipamentos existentes, ou então ainda são clientes que têm ali uma base instalada muito grande de Profibus, em todas as suas vertentes, DP, PA, e eles mantêm essa base, porque estrategicamente, nesse momento, não faz sentido migrar para outro protocolo. Porém, quando esse protocolo ou essas instalações são migradas, atualizadas, o caminho natural é migrar para tecnologias dentro da própria PI, que a PI incentiva, e uma dessas tecnologias e evolução natural desses projetos é vir para a parte de Profinet, tá? Mas isso não significa que são só essas. Veja o quanto o IO-Link também cresce. O IO-Link tem uma característica muito peculiar, que não é uma rede
Um Field Bus, né, na sua essência, é uma interligação ponto a ponto inteligente, inclusive integra com outras tecnologias, como o próprio Profibus e o Profinet. E o ProfSafe, que a gente vai falar um pouquinho lá na frente, até num tema envolvendo o OPC-UA, né, parece estranho falar de ProfSafe com o OPC-UA, mas faz todo sentido, né, que é uma aplicação de safety sobre todos esses protocolos, inclusive com protocolos que às vezes não estão dentro da API. Né? Se for necessário, nós podemos ceder a tecnologia e utilizar ProfSafe, a funções safety, em tecnologias que até, entre aspas, poderiam vir a ser concorrente, né, das nossas tecnologias em si. Mas a gente tem muita coisa para fazer ainda. Né? A gente não pode simplesmente olhar para o que a gente fez no passado e imaginar que isso vai ser ad eterno para o futuro. Não tem como. Né? Tem muita coisa acontecendo nesse momento, desde integração com outras redes, semânticas de dados, convergência IT/OT, cibersegurança, tecnologias de redes plug and produce, conecta, coloca o equipamento na rede e ele se autoconfigura e sai comunicando automaticamente. Então tem muita coisa para a gente fazer. E por quê? Porque nós estamos, e nossa missão é auxiliar a eficiência operacional nos ambientes de gestão de fábrica ou Operation Technology, que é um nome super marqueteiro bonito, mas desde aquele momento que a gente começou lá atrás com a digitalização, né, fazendo a informatização e conectividade dos nossos dispositivos, as nossas redes, mas entendendo que somente conectar por conectar era o básico. Né? O que a gente realmente precisa é ter uma visibilidade para entender o que está acontecendo na nossa empresa. No segundo momento, ter a transparência ao entender por que aquilo está acontecendo. E se isso tudo for bem implementado, começar a ter uma capacidade de fazer predição, ou seja, eu sei o que está acontecendo, sei aonde está acontecendo, e eu consigo prever o que vai acontecer se tudo isso continuar. E aí o suprassumo disso tudo vai ser ter uma autonomia, poder ter um sistema que se antecipa ao que vai acontecer e toma decisões melhorando ou evitando situações desejadas ou indesejadas. Né? Então, essa é a grande questão aí, é o santo graal da eficiência operacional em Operation Technology. E sim, a API tem papel primordial nessa jornada, ela tem que se colocar como um ator nessa jornada, evidentemente não sendo o único ator. Nós precisamos trabalhar em conjunto com outros atores em si. Legal? E aí, pessoal, começa a surgir alguns desafios, né? Por que a gente está deixando de falar redes de automação e começa a falar redes de OT, Operation Technology? E qual vai ser o papel dessas redes de OT na convergência digital, né? Então a gente precisa lembrar um pouco como é que se deu a evolução dessas redes, né? Inicialmente, há muito tempo atrás, quando eu ainda nem trabalhava com automação, tínhamos lá os sistemas de controle, 16 bits, e aí tudo era interligado de forma convencional no backplane do CLP, do seu sistema de controle, DCS, SDCD, o que quer que seja que você utilizava nessa época. Então, os nossos sinais de campo, sinais discretos analógicos, através de fiação convencional, ia diretamente para o controlador, e a gente tinha aqueles armários gigantescos, né, de I/O, de borne de I/O, de régua de I/O, para conectar tudo isso. Só que aí, há não muito tempo atrás, né, isso evoluiu, passou a ter ali um sistema de controle mais moderno, 32 bits, e as redes seriais, baseadas geralmente em RS485, não somente em RS485, mas com grande base instalada, com grande amplitude, as redes RS485 permitiram levar os módulos de entradas e saídas do backplane do seu sistema de controle central para o campo. E aí você tinha somente lá no campo painéis que você faz aquela interligação convencional ponto a ponto aqui, e tudo o restante desse I/O é distribuído, é remoto, e aí surgem esses nomes, né? Remote I/O, ou periferia descentralizada, e por aí vai. Mas o que a gente fez na prática, vamos ser muito sinceros, com exceção de alguns equipamentos ali um pouco mais inteligentes, né, inversores de frequência, alguma instrumentação, na prática o que a gente fez foi levar o backplane do PLC para o campo. Né? Nada além disso, muito complexo chegar a essa situação naquela época, mas foi o que nós fizemos. Né? E hoje em dia, né, nós já temos uma coisa um pouco mais moderna, então, sistemas de controladores aí orientados a 64 bits, um bom processador, uma boa capacidade, fazendo muita coisa, não somente liga e desliga o controle PID. E o barramento de comunicação hoje já é baseado na internet. Então, levamos o Ethernet para o campo e a gente começa a perceber que os instrumentos, os equipamentos, os ativos de automação, inteligentemente são conectados diretamente no barramento, não sendo necessário eu ter uma remota de I/O para receber essa informação discreta ou analógica e transmitir isso via rede. Então, com isso, se você pega ali, vamos falar de instrumentação, que talvez seja um ponto que
mais latente isso, você pegava um instrumento que mandava só um loop de corrente em 4/20, depois ele passou a mandar talvez alguma coisa em Hart, mas você tinha ali um conjunto muito finito de informações. Hoje você pega medições, posicionadores de válvula, que eles têm uma quantidade de dados, informações diagnósticos, de operação, capacidade de predizer a qualidade da medição que ele está fazendo, em que momento que ele vai quebrar, e isso aumentou exponencialmente o volume de dados que essas redes suportam. Mas percebe o seguinte, a gente ainda está falando, nesse momento, quase que sempre uma rede de automação como uma extensão do barramento de I/O do PLC, de forma inteligente, serial, ponto a ponto ou Ethernet, mas ainda as redes de automação parecem ser uma extensão do barramento de I/O do PLC. Pô, Márcio, e o que mais que você espera? Bom, primeiro eu espero a gente fazer uma recordação de que quando nós falamos de fazer as redes Ethernet no chão de fábrica, né, algumas pessoas torceram o nariz e colocaram ali, isso nunca vai funcionar, imagina, com o controle CMSA-CD, isso não vai dar certo, vai atrasar as informações. E foi uma discussão que durou quase décadas. E eu gostaria de relembrar essas pessoas que, por mais que nós tivemos belas discussões, essas pessoas perderam miseravelmente. E os números mostram isso. Não somente em termos de Profinet, mas outros barramentos de automação, de redes industriais baseadas na internet, mostram a quantidade de equipamentos que nós temos na internet. Então, isso aqui é uma recapitulação de que, num primeiro momento, parecia ser loucura fazer internet no chão de fábrica e hoje quase que não se discute mais isso. E por que a gente faz essa recapitulação? Porque hoje se pergunta e se questiona demais se vale a pena integrar rede de IT ou TI, e principalmente o que é uma rede de OT na prática. Então a gente tem que começar a analisar o que a gente tem de fato como uma rede de não só mais de automação, mas de OT, de Operation Technology, e se vale a pena ou não integrar as redes corporativas de IT com as redes de campo, as redes industriais chamadas de OT. E aí, para isso, a gente também tem que lembrar de um outro ponto, que a gente passa por um modelo de transformação dessas redes, inclusive gerando uma implosão do modelo muito conhecido, o modelo piramidal dos sistemas de controle dos sistemas industriais. Esse modelo é muito utilizado, amplamente utilizado, e de uma forma simplória, quanto mais próximo da base da pirâmide, você está mais próximo do chão de fábrica, dos equipamentos de campo, e quanto mais no topo da pirâmide, mais próximo da gestão, da operação, do sistema como um todo você está. E nesse meio tempo você tem as camadas de controle, supervisão, gestão da fábrica e por aí vai. E nesse modelo é interessante porque as informações elas têm um contexto a partir dessa pirâmide. Então, por exemplo, um sensor de temperatura manda a sua informação para o seu sistema de controle, que esse sistema de controle reporta o dado para o sistema de supervisão, esse, por sua vez, reporta o dado para uma gestão de fábrica, como o MESMON, que vai lá para os níveis corporativos de tomada de decisão. Então, percebe o longo caminho que essa informação passa para sair do chão de fábrica e chegar até quem precisa nas camadas superiores. O que está acontecendo hoje? Esse modelo ele está nos ruindo, ele está passando por um processo de transformação de fato, ele deixa de ser meramente piramidal, e lembrando que cada vez mais nós temos um volume de informação, uma quantidade de dispositivos de campo, e principalmente uma necessidade de compartilhar essas informações, que talvez esse modelo piramidal ele precisa realmente ser revisto, ou então ele simplesmente vai ser transformado sem ser revisto. Ninguém vai pedir autorização e ele vai ser revisto. E ele vai virar o quê? Uma grande rede mesh, uma grande rede de compartilhamento das informações, aonde os dispositivos de campo deixam de ser equipamentos mais passivos, se tornam cada vez mais inteligentes, fornecendo um volume de dados em termos de controle, supervisão, diagnóstico, predição absurdo, e não faz mais sentido eu pensar que uma informação tem que passar por um sistema para ir para outro, para ir para outro, para ir para outro. Às vezes você vai ter áreas superiores, corporativas, gestão da fábrica, ou até mesmo na nuvem, vindo lá no equipamento de chão de fábrica e pegando essa informação. Márcio, sem pedir bênção para automação? Por que eu deveria pedir bênção para automação? Por que, aliás, quando a gente coloca algum equipamento no chão de fábrica, o equipamento é da automação? Pessoal, eu venho da automação. Fui da automação e continuo sendo da automação. E sei o quanto, muitas vezes, quando alguém falava de colocar um equipamento na minha rede de automação, eu olhava aquilo como my precious. Falava, não, a rede é minha, o dado é meu. E aí tem um filósofo, mestre Dadinho,
né? Quem viu o filme aí, Cidade de Deus, sabe quem é esse personagem. E ele te pergunta, quem disse que o dado é teu, rapaz? Da automação. Por que um equipamento na rede de automação é da automação? Por que um dado de um equipamento na automação é da automação? Ou, o que é um equipamento de automação? Então, a gente tem que começar a entender que esse modelo de propriedade de dados, compartilhamento hierarquizado da informação, ele é muito burocrático, muito provavelmente ele é insustentável dentro do que a gente fala de modelos de transformações digitais, né, de conversão digital e por aí vai. Principalmente porque o dado não tem dono. O dado pode vir de um equipamento que de repente tem um responsável, instrumentista, automação, um sistema de vigilância e por aí vai. Mas o dado que aquele equipamento gera é da empresa. Não é da automação, não é do PLC, não é da pessoa de supervisão, não é da pessoa do MES. Ela pode ter contexto a partir dessas camadas, mas o dado é de todos e ele tem que estar acessível a todos. E aí, para isso, a gente precisa muito fazer uma integração de verdade, de fato, horizontal e vertical em todos os níveis. Não significa que essa integração, essas comunicações horizontais e verticais, elas são bagunçadas, tá? Ou sem controle, muito pelo contrário. Então, quando a gente fala de comunicações verticais e horizontais, vertical no sentido que realmente, de fato, o dado precisa subir. Ele precisa sair lá do chão de fábrica e chegar nos níveis mais altos, inclusive, se for o caso, até fora da empresa. Nada de errado em relação a isso. Mas também a gente vai ter uma necessidade de comunicações laterais entre sistemas, seja para tomada de decisão ou a própria otimização do que aquele sistema está fazendo, e isso em todos os níveis, no nível de chão de fábrica ou mais próximo do nível corporativo. Márcio, mas qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é pegar, então, vários equipamentos, sair ligando de forma indeterminada, indiscriminada, e vamos rezar para tudo isso funcionar? Não, pessoal. Como eu havia dito, as comunicações horizontais e verticais vão acontecer, porém, isso não significa que elas serão descontroladas. Tá? E uma das formas da gente entender que elas não serão descontroladas é estruturando a sua rede de chão de fábrica, que eu não vou chamar mais agora rede de automação, eu vou chamar rede de OT, Operation Technology, em camadas, aonde cada camada sim tem uma função, desde, eu volto a dizer, ali próximo da máquina até o próximo do sistema de supervisão e gestão. E, principalmente, as trocas de dados entre essas camadas são muito bem controladas, de tal forma que, se eu tenho uma informação, vamos imaginar o seguinte, que ela reside, ela é gerada dentro dessa célula e ela não precisa sair dessa célula, a própria rede garante que essa informação não escape, não pule para outras células. Ou então, se for necessário, eu tenho uma informação que está nessa célula e eu preciso trocar dados com essa célula quando necessário, a própria rede, de uma certa forma, me leva ou transporta essa informação de uma célula para outra. A mesma coisa, se eu tiver uma informação que está aqui dentro dessa célula e ela precisar ir para a nuvem, eu vou ter condições de alguma forma pegar uma rota de dados segura e controlado que a informação saia para a nuvem. Então você só consegue fazer isso dimensionando, deixa eu colocar aqui de novo, dimensionando e principalmente organizando a sua rede de uma forma muito controlada. E para isso, você vai ter equipamentos de redes ou sistemas que vão permitir organizar as suas redes de operação, Operation Technology, em célula, máquina, quando necessário, talvez uma distribuição. Aqui, por exemplo, eu tenho, de repente, um galpão, e aí eu tenho várias máquinas, e eu quero fazer uma única rede dentro desse galpão que agrega ou distribui as sub-redes dessas máquinas. E aí eu tenho outro galpão aqui e tem as minhas máquinas, e aí isso passa a virar camadas de distribuição, camadas intermediárias, e lá em cima eu estou próximo do core corporativo e por aí vai. Putz, Márcio, legal, já vi os caras de TI fazer isso, é normal fazer isso em TI. Claro, é exatamente assim, em TI se faz assim. E por que aqui a gente está colocando o termo OT e não IT, TI, quer que seja? Porque em alguns momentos você vai ter um ambiente que, sim, faz sentido parte dessa rede ser de solução compartilhada entre duas áreas, IT e OT, como esse nível core aqui, a gente está falando de funções, de acesso, proteção e por aí vai, que faz todo sentido você ter as pessoas de IT e OT trabalhando nesse nível.
principalmente se a gente estiver falando aqui de ter muitas máquinas virtualizadas, sistema de autenticação de usuário e por aí vai. Mas quando eu vou descendo para o chão de fábrica, eu começo a virar o boné de novo e olhar que essas redes, essas soluções de conectividade, têm que ser de responsabilidade primordial de quem é de OT. Dá para fazer isso, Márcio? Dá. Com certeza dá. É possível e, principalmente, não custa mais caro. Por quê? Cada célula, cada área vai demandar os equipamentos de redes ou as funções de comunicação corretas e adequadas ao seu nível. Então, aqui embaixo, eu vou usar equipamento simples, conectividade, às vezes, ponto a ponto, ou nem vai precisar ter switch, e aqui em cima eu vou trabalhar com equipamentos de maior capacidade, maior quantidade de portos, maior velocidade, por aí vai. Eu não vou pegar um equipamento desse nível, que é um equipamento muito mais sofisticado, e colocar dentro de uma célula, porque eu estou rasgando dinheiro. É bobeira, é bobagem isso. É por isso que quando a gente começa a organizar a rede dessa forma, tudo começa a fazer sentido, inclusive o uso racional do nosso budget. Pessoal, todo o webinar é baseado numa boa estruturação de rede e nas funções que a gente vai precisar. Márcio, mas precisa tudo isso para conectar equipamento de automação? Volta alguns slides e faça aquela pergunta que eu fiz para vocês. O que é uma rede de Operation Technology? Será mesmo que as redes de chão de fábrica, Operation Technology, é só remota, inversor, acionamento, partida inteligente? Ou a gente vai começar a colocar equipamentos nessa rede que talvez não tem absolutamente nada a ver com automação, mas no contexto de auxiliar a produção e fazer a transformação, né, a produção do seu bem acontecer, isso faz total sentido. Estou falando de câmeras, sistema de RFID, sistemas de conexão com nuvem, edge computing, sistemas Wi-Fi, tablet, celular, mobilidade, ferramentas de diagnóstico e previsão. A rede de Operation Technology não é só a remota do PLC, o inversor de frequência, a partida direta soft start e coisas do tipo. Passam a entrar nos equipamentos de redes de operação, no chão de fábrica, muito mais equipamentos do que nós estamos aqui agora, que nós temos aqui agora. Então esses números vão explodir. Aqueles 58 milhões de dispositivos Profinet, que vai explodir. Vai ser muito maior e vai ter várias finalidades. Tá? Muito bom. Eu gostaria muito de ficar fazendo isso aqui, mas não posso. O webinar é bem longo. E aí vem a pergunta. Então, qual que é o grande diferencial do Profinet nisso tudo? O Profinet ele quer ser o único protocolo no mundo de OT? Não. Talvez em alguns momentos nós tivemos essa pretensão, erroneamente, mas hoje eu posso assegurar categoricamente que não. O Profinet não quer ser o único protocolo de OT. Então, o que vocês querem? Nós queremos nos integrar com a máxima quantidade possível de sistemas de OT e IT, conhecidos ou que ainda serão desenvolvidos. Putz, Márcio, ambicioso. Pessoal, super ambicioso. E como é que isso acontece? Isso acontece a partir do momento que, ainda numa visão, entre aspas, trivial, que já foi muito abordado em vários webinars, várias acontecimentos por aí vai, o Profinet não briga com a rede Ethernet. O Profinet depende da rede Ethernet no modelo atual e nas versões que ainda estão por vir. E tem muita novidade para vir só do Ethernet e o Profinet vai usar essas novidades. Então entenda que no modelo de Ethernet eu posso ter múltiplas aplicações rodando no mesmo cabo. Eu posso ter aplicações de tempo crítico, comunicação em tempo real, e tempo não crítico. Um servidor web, um envio de e-mail, uma ferramenta de diagnóstico, um sistema de visão e por aí vai. O Profinet usa o mesmo cabo que as demais aplicações. Então, o Profinet já tem e sempre teve por missão conviver com múltiplas aplicações. Se eu vou fazer envios de dados em tempo crítico, eu tomo um caminho rápido que a gente chama, tá? Que é, eu não uso absolutamente nada de camadas de TCP/IP e eu ponho o dado direto no cabo Ethernet. Pô, Márcio, mas não é mandatório usar TCP/IP? Não. Quem disse? Não. Quando eu tenho uma comunicação de tempo crítico, comunicação em tempo real, a gente está falando de milissegundos, eu ponho essa informação no cabo sem passar pelo TCP/IP e funciona muito bem. Assim como eu vou ter comunicações, sistemas que são mais lentos, que usam ali o TCP/IP e tudo vai funcionar no cabo. Bom, Márcio, mas então por que não é tudo sem TCP/IP? Por que não põe tudo na camada 2? Vamos usar os termos técnicos corretos. Por que eu não ponho tudo em camada 2 e mando direto no cabo, ao invés de ter que passar aí pelo TCP/IP, já que você está falando que é lento e tal?
Pessoal, o que acontece é o seguinte, o fato de usar camadas TCP/IP, tornar isso lento, não significa que é ruim. Significa que talvez não seja adequado para comunicações em tempo real. Mas nem tudo é tempo real. E a vantagem de ter o TCP/IP é que as informações passam a ser roteáveis. Eu posso mandar informações de uma rede para outra. Exemplo, a gente está fazendo isso aqui agora. Eu estou na minha residência, o Silas na dele, vocês na empresa de vocês, na residência de vocês, em algum lugar que eu não sei onde é, e nós estamos comunicando via TCP/IP. A minha voz está sendo codificada, enviada num pacote que pega uma rota TCP/IP, sai do meu roteador e chega até vocês, de alguma forma. Ah, então quer dizer então que eu poderia fazer isso com o Profinet também? Não, não poderia. Por quê? Porque o Profinet, no modelo de comunicação em tempo real, não tem nada de Layer 2 e ele não pode ser roteado. E é por isso que ele se torna super rápido. Pô, então começa a fazer sentido usar Profinet para algumas funções de tempo real e não usar Profinet para outras. Exatamente, esse é o ponto. E a gente começa a entender que no mundo de OT, a gente tem que separar o que é Layer 2 e o que é Layer 3, Layer 4. O fato é, todo mundo convive no mesmo cabo. E aí, quando a gente faz isso, pessoal, volta para aquela arquitetura. Essa arquitetura começa a fazer todo o sentido, porque na prática a gente vai organizar inicialmente essas camadas de comunicação em camadas de Layer 2 e Layer 3, onde a gente vai perceber que as máquinas vão ter ali seu domínio de Layer 2, a agregação ou as redes de distribuição, outro domínio de Layer 2, a parte do centro de dados industrial, Industrial Data Center, ou a sua DMZ, é outra camada Layer 2, e a parte de rede, core, backbone, é outra camada. E aí você vê que são várias camadas. E aí o dado que existe aqui não sai para outras áreas. Então, o dado Layer 2 dessa máquina não escapa para cá, o lado de Layer 2 dessa máquina não vem para cá, e por aí vai. Ele fica confinado. E quem é de IT aqui, infelizmente não deu para soltar um pool aqui, eu espero que tenha colegas de IT, sabe a importância de criar domínios de broadcast ou controlar o domínio de broadcast Layer 2. É isso que a gente está fazendo, a gente está controlando o domínio de broadcast Layer 2, mas em nenhum momento eu falei que não é possível comunicar essas áreas. A diferença é, quando eu vou comunicar essas áreas, eu não vou usar Layer 2, ou não deveria, tá? Eu deveria usar algo propício, comunicações baseadas em TCP/IP. Então, vamos imaginar que, de algum motivo, eu tenho aqui a necessidade de pegar esse inversor de frequência aqui, ó, e comunicar com um dispositivo que, sei lá, está aqui no meu Industrial Data Center, tá bom? Isso não é tempo real. É um parâmetro, é um diagnóstico, é uma falha, qualquer coisa, mas não é tempo real, não é controle. Então eu pego aqui uma rota, saio do meu domínio de broadcast, virou TCP/IP, estou subindo aqui nessa rota, caí na rede de roteamento, passei aqui numa roteamento centralizado e finalmente cheguei lá no meu Industrial Data Center. Isso aqui, que é uma comunicação não tempo real, tem TCP/IP. Ah, mas e a lógica que eu estou utilizando para fazer o controle e posicionamento da máquina e por aí vai, e safety? Ele continua aqui dentro e os dois convivem muito bem. Essa é o grande segredo de organizar redes de IT ou OT em domínios de broadcast Layer 2, Layer 3 de forma correta, sabendo onde que é o core da minha rede, onde que é a distribuição e onde estão minhas células. Sabendo que quanto mais próximo do chão de fábrica é o cara da automação, é a pessoa da automação que está trabalhando, às vezes em conjunto com a IT, e conforme eu vou subindo nisso tudo, né, os nossos colegas de IT começam a nos auxiliar ou faz a tal da convergência IT-OT. Nossa, Márcio, interessante. Mas e se por acaso eu tivesse a necessidade de comunicar, vamos imaginar via Profinet, tempo real, vamos colocar assim, né? Esse controlador aqui com esse daqui, ó, eles estão em domínio de broadcast diferentes, ou seja, eles estão em Layer 2 diferentes, camadas de Layer 2 diferentes, mas eu preciso, é uma comunicação crítica. Como é que eu faço isso? Como é que eu saio daqui e eu consigo pegar essa rota aqui, ó? Lembrando que eles estão em domínios diferentes e até passa por outros domínios. E agora? Em teoria, não dá. Não dá, entre aspas, tá? Então, existe a pergunta que muita gente me faz, mas e se eu precisar de dados Profinet real-time sobre uma rede roteada L3? Algo como, eu quero colocar um CLP aqui na minha casa e controlar uma remota Profinet na sua casa. Olha, dá para fazer isso.
Qual que é a solução? A solução vem de TI. Existe uma tecnologia chamada VXLAN Tunnel, um túnel VXLAN, que isso nasceu principalmente para ser utilizado em ambientes de data center, aonde a ideia é, imagina que de repente você tem aqui um centro de dados, um data center na costa oeste dos Estados Unidos, e você tem um outro centro de dados, um outro data center aqui próximo de Barueri, e essas máquinas virtuais nos Estados Unidos vão estar sendo utilizadas tanto lá como cá, e elas precisam sentir, entre aspas, elas precisam ter a percepção que elas estão uma do ladinho da outra, no mesmo domínio de broadcast. O tal do túnel VXLAN cria uma camada de comunicação Layer 2 sobre uma rede Layer 3, de tal forma que essa máquina aqui pode estar a quilômetros e quilômetros de distância dessa máquina aqui, mas para ela é como se tivesse um cabo interligando elas direto e elas estão no mesmo domínio de broadcast Layer 2. O 2 ficou ruim. Isso é o chamado túnel VXLAN. Pô, e por que você está falando isso para a gente, Márcio? Porque o mesmo túnel VXLAN eu posso utilizar para enviar dados de tempo real, Profinet Layer 2, sobre redes roteadas. Inclusive, essa é a única forma, nesse momento, de enviar dados em tempo real sobre redes 5G, e a gente vai falar sobre isso, se der tempo, porque tem muita coisa para a gente poder falar. Então, entendam, dá para enviar telegramas Layer 2, tempo real, sobre rede Layer 3. Só quero que vocês coloquem na cabeça uma coisa. Em condições normais de pressão e temperatura, isso não deveria ser usado. Por quê? Porque pode denotar que a sua arquitetura de rede não está boa, que você está misturando muitas camadas ali e as coisas não estão boas. É um cheirinho de que algo não está bom. Segundo, pode ser um cheirinho de que você está querendo usar um Profinet para uma função que não é dele. Apesar de funcionar, talvez não fosse dele. Poderia ter outras soluções. E terceiro, pode ser que você está muito à frente do seu tempo e aí eu vou ter que segurar isso para quando a gente poder começar a falar de coisas virtualizadas. Só não vou falar o que é essas coisas virtualizadas, senão o pessoal vai no Google agora, vai sair do webinar, tá? Então tem solução para comunicações Layer 2 sobre Layer 3, e aí você pode falar, ótimo, então agora eu vou usar o Profinet para tudo. E aí alguém disse, e se eu disse isso para vocês eu peço desculpa, eu reconheço que talvez eu fui muito megalomaníaco, alguém disse que uma única solução de comunicação de IT/OT atende 100% das necessidades. E vocês vão perceber que isso não é verdade, porque as necessidades de 10 anos atrás, daquela visão que a gente tinha do que eram as redes de automação, como simples extensões de barramentos de I/O do PLC, DCS, sistema de controle, mudaram, não são as mesmas hoje em dia. Então, esse aqui é o neuralizador, né, do Will Smith no filme Man in Black, lá, no MIB. E aí talvez a gente precise usar esse neuralizador e começar a pegar realmente as ideias de cada rede, ou cada protocolo, cada solução de OT que nós temos e fazer o melhor uso deles. Então, quando a gente olha um ambiente, um ecossistema de OT, veja, eu estou aqui realmente usando o OT forçadamente para não ficar usando rede de automação. Eu quero falar rede de OT, Operation Technology, que a automação está dentro de OT, né? Teoria de conjuntos. Então eu vou ter Profinet, Profibus, IO-Link, ESM850, Ethernet IP, CAN-Bus, CAN-Open na versão serial, Ethernet, Modbus na versão serial, Ethernet, continuam sendo redes de automação. Elas estão ali embaixo, né, no chão de fábrica, fazendo controle, aí você tem os seus sabores de redes, e você vai ter ambientes onde vão ter múltiplas redes. Eu fico muito feliz quando eu chego num cliente e só tem Profinet. E também fico muito feliz quando eu vejo que tem Profinet em outras redes. Porque é para funcionar. Cansamos de falar que é para funcionar. E as pessoas tentavam nos persuadir que isso era loucura. E aí a gente vai ver se isso foi loucura mesmo ou não. Só que perceba que essas redes são redes de campo. Quase que sim, extensões do barramento, do I/O, do seu sistema de controle. Mas a gente tem hoje nuvem, a gente tem ambientes corporativos de outras coisas que, quando a gente pensa nos protocolos de redes do chão de fábrica e enviar dados para a nuvem, talvez eles não sejam os melhores protocolos, talvez eles não tenham as funções que a gente precisa, ou talvez eles exijam que você tenha uma conectividade do chão de fábrica com sistemas superiores que é caro, ou que não faz sentido, ou é inseguro. Então, sim,
A gente deveria começar a olhar para os ecossistemas de OT e olhar com bons olhos o MQTT, olhar com bons olhos o PCOA e o AMQP, que não avança, né? Ele é mais complicado, mas ele é um bom protocolo também. Sem esquecer que entre esses todos protocolos, soluções de comunicação, passam a ter tecnologias, protocolos ou subprotocolos, o que você quiser, intermediários de auxílio. Estou falando de mandar um dado via JSON, entregar um relatório, uma informação em XML, habilitar um servidor web num equipamento de campo e você poder fazer uma consulta via REST, e aí você se preocupar como é que vai ficar a criptografia desses dados, e aí, de repente, eu vou ter 2.000 dispositivos na minha rede e eu vou precisar fazer diagnósticos via CNMP. Percebe? Não dá para falar que uma única solução de conectividade vai resolver todos os seus problemas. O que a gente tem que pensar é como é que fica a coexistência disso, então. A coexistência é diferente de convergência. Se a gente olhasse coexistência, já tem bastante tempo, eu vou chutar aqui pelo menos 8 a 10 anos, que fornecedores de chips, né? Infelizmente vocês não conseguem me ver, não é o chip batatinha, não, o chip meu, o ASIC lá, vamos colocar o FPGA, qualquer coisa, né? Aquele componentezinho eletrônico lá na placa-mãe dos nossos equipamentos, já tem muitos processadores que suportam múltiplas funções ao mesmo tempo, sejam funções de protocolo de automação, ou protocolos mais orientados à nuvem, corporativo e por aí vai. Tá tudo dentro dessa pastilha aqui, ó, dessa pastilha de silício. E tem security, e tem diagnósticos, e tem um software para configurar esse chip e por aí vai. Tá, Márcio, mas o chip sozinho não faz nada. Exatamente, o chip sozinho não faz nada. E aí você começa a ver no mercado produtos que suportam vários protocolos ao mesmo tempo. Mas perceba, isso aqui é uma coexistência. Os protocolos coexistem na mesma caixa, no mesmo invólucro. Mas isso aí é vantagem para alguma coisa? Lógico que é. Pega um dispositivo, por exemplo, vamos supor que ele suporta Profinet, Ethernet IP e Modbus ao mesmo tempo. Eu não estou querendo vender Ethernet IP ou Modbus para vocês. Eu só estou querendo dizer que do nosso lado de Profinet, a gente sempre falou que a gente convive no mesmo cabo com essas redes. Nunca falamos o contrário. Tem pessoas que têm asco, assim, a gente fala, pode colocar a Profinet no mesmo cabo com a Ethernet IP, desde tomar os devidos cuidados. Não pode! Quem disse que não pode? Me mostra um bit de conflito entre eles. Tá, mas tá bom, além de ser bonito isso, o que eu ganho com essa coexistência? Você pode ter uma situação onde você vai ter um único dispositivo no seu estoque que serve para redes Profinet, ou Ethernet IP, ou Modbus, pronto, seu nível de spare part caiu. Ou então, de repente, sei lá, estou usando aqui uma rede Modbus, não estou muito feliz e quero vir para Profinet. Como é que eu faço a migração suave disso? Põe um equipamento que suporta múltiplos protocolos ao mesmo tempo. Um cabinho vem para a rede Profinet, outro cabinho vem para a rede Modbus, aí você põe um controlador Profinet aqui, você põe um controlador Modbus aqui, e aí parte desse dispositivo responde Modbus e parte do dispositivo responde Profinet, e aí você fala, legal, migrei tudo, agora é tudo Profinet, não quero mais o Modbus e vida que segue. Isso vale para o caminho inverso também, tá? Não é o que a gente quer, vamos ser sinceros. Mas você pode ter uma migração suave de uma rede para outra. O cabo é o mesmo, o dispositivo é o mesmo, só vai trocando os protocolos. E aí deve ter gente que deve estar com falta de ar, palpitação. Não hiperventila, pessoal. Isso aqui não é marketing, já está sendo usado. Não somente com esse fornecedor, mas com vários. Importante, isso é coexistência. Esses protocolos coexistem ou habitam o mesmo invólucro ao mesmo tempo. Tá aí, que mais que você quer, Márcio? Eu quero mais. Eu quero convergência. O que é convergência? Convergência é quando eu tenho uma função em um protocolo que, de uma certa forma, pode ser reutilizada em outra. Vou dar um exemplo. De repente, eu coloco um dispositivo na rede, ele fala... Vamos falar de uma parte bacana? IO-Link. Eu tenho aqui um dispositivo que ele é IO-Link, coloco aqui os parâmetros dele, o endereçamento, alarme, e ele manda isso tudo para o Profinet. E quem está usando esse dispositivo aqui em IO-Link, com um equipamento que fala IO-Link de um lado e Profinet do outro, nem sente. Se você não falar que existe um cara fazendo essa conversão, nem sente. Às vezes a faixa de endereçamento que você tem aqui é a mesma que você tem aqui. Isso é convergência.
Isso é a hora que você põe os dois protocolos para trabalhar em conjunto, aumentando e melhorando a sua visibilidade, a sua funcionalidade, por aí vai. Nós, da PI, somos bem viciados em convergência. Tudo isso aqui, pessoal, é documento de convergência que existe lá no site da PI. Você pode ir lá agora e começar a baixar se você é membro. Ah, como é que é a convergência de IO-Link com Profinet? Como é que é a convergência de Hart com Profinet? Como é que é a convergência de CanOpen com Profinet? Como é que é a convergência de Field Bus Foundation com Profinet? Tudo lá é documento público. Sendo membro, você pode baixar e você vai entender. A PI recomenda que os vendors façam assim. Por quê? Porque no final do dia a gente quer tornar a vida de quem compra esses equipamentos e usa as tecnologias de Profinet mais simples, mais objetiva, mais intuitiva, mais performática. O que eu chamo a atenção aqui, pessoal, quando a gente fala de convergência tecnológica, é obrigação da PI integrar Profinet com Profibus e IO-Link de forma no seu melhor. Não tem explicação. A gente não pode fazer nada menos do que o nosso melhor. Por quê? Porque são tecnologias que estão debaixo do guarda-chuva da PI. Então, quando a gente pensa em integração de Profinet, Profibus, IO-Link, em qualquer uma das situações entre si, nós somos realmente obrigados, nós temos a responsabilidade moral de fazer o nosso melhor. Legal? Se aí quiser saber mais sobre isso, tem vários grupos de trabalho, webinars sobre essas questões. Só quero que vocês guardem aqui a diferença entre convergência e coexistência. Tá? A coexistência é legal e a convergência é muito mais legal. Márcio, eu ia perguntar sobre isso. Não apareceu nada de OPC-UA lá nos documentos. É que o OPC-UA é um capítulo à parte, cara. O OPC-UA, o buraco é mais embaixo, porque literalmente a OPC Foundation e a OPI deram as mãos e fizeram um acordo de cooperação tecnológica. O que significa isso? PI, reconheço que você é boa no que você faz, lá na Profinet, Profibus, IO-Link, por aí vai. E nós falamos para o PC Foundation. PC Foundation, nós reconhecemos que vocês são muito bons no que vocês fazem. Vamos trabalhar juntos? Vamos colocar as nossas tecnologias para trabalhar em conjunto? E aí, com isso, surgem algumas coisas bem interessantes. Primeiro, documentos que a gente chama de Companion Specification. Se Deus quiser, a gente vai conseguir falar disso ainda hoje. Tá? Companion Specification é um troço super bacana, super importante dentro do OPC Foundation. Né? E detalhe, tá, pessoal? Quando a gente fala de OPC Foundation, OPC UA, não bitole só no OPC UA Client Server. Tem Client Server, tem Pub Sub, tem OPC UA C2C, Controller to Communicate, tem um monte de versões de OPC UA. Cuidado para você falar assim, já mexi com o OPC UA, e aí você mexeu só com o Client Server, que é muito bom na função dele, mas tem outros sabores de OPC UA, tá? Então, o que é importante? Nós criamos junto com a OPC Foundation, e veja que é um documento da OPC Foundation, não é mais API, Companion Specification. Como é que eu pego dados de Profinet e levo para o OPC-UA? Ok? E a gente vai falar de Companion Specification. Mas existe um negócio aqui que eu achei um divisor de águas. Foi aquele ponto de disrupção, efetivamente. E qual que é esse ponto de disrupção? A parte de safety sobre o OPC-UA. O que é isso? A PI doou para o OPC Foundation o direito de uso do ProfSafe, de tal forma que o ProfSafe possa ser utilizado em aplicações de OPC-UA. Isso aqui é muito bacana. Por que isso aqui é muito bacana? Porque aí eu começo a olhar para uma arquitetura e começo a entender quando usar OPC-UA, quando usar Profinet e quando ter a convergência entre eles. Não mais coexistência, mas convergência entre eles. Então, esse agreement, todos esses esforços e por aí vai, implica no seguinte, eu tenho um sistema de controle em tempo real, eu vou fazer troca de dados via Profinet dentro da célula que eu estou trabalhando, certo? Então aqui dentro vai ser Profinet, aqui dentro vai ser Profinet, e eu estou muito feliz com isso. Só que vai chegar um momento que esse sistema de controle vai precisar integrar ou trocar dados com esse sistema de controle, porque no final das contas a gente está falando de controlar o processo, talvez entre máquinas. Olha, esse processo aqui para iniciar depende desse aqui ser finalizado. Então, esse controlador tem que trocar dados com esse controlador. Márcio, eu lembro, você falou, né? Dá para fazer comunicação Layer 2 sobre Layer 3, né, então isso passa o Profinet por aqui, vamos fazer dessa forma. Não! Dá para fazer? Dá! É aquele cheirinho de que poderia fazer melhor. Apesar de ser possível, por que não fazer isso via OPC?
Por quê? Mas qual é a vantagem? A vantagem é que, de repente, o fabricante dessa máquina aqui não tem nada de Profinet. Não é um fabricante que trabalha com produtos em Profinet. Trabalha com um produto concorrente do Profinet. Mas se ele seguir a mesma filosofia, dentro da célula eu uso o Profinet aqui, dentro dessa célula eu uso o equipamento não Profinet, vou ficar triste com isso, mas de repente é não Profinet, mas os dois controladores vão trocar dados entre si via o PCOA, que pode e deve, aliás, ser roteado, que é seguro, porque ele tem a parte de cibersegurança embutida. E como nós cedemos para a OPC Foundation o direito de uso do ProfSafe, de repente, se isso aqui tiver uma aplicação, uma função safety entre máquinas distribuídas de equipamentos que são concorrentes entre si, eu poderia mandar um comando de desligamento de emergência via o PCOA com safety de uma célula para outra e tudo vai funcionar muito bem. Aqui agora eu estou usando convergência. Agora eu estou fazendo um uso inteligente das tecnologias de OT, do uso combinado de OT, daquela arquitetura de OT, e a coisa começa a funcionar. Da mesma forma, tá, pessoal? E se eu precisar mandar dados, não entrar na máquina, preciso mandar dados aqui para um sistema de supervisão, manutenção, o que seja, ou preciso mandar dados para a nuvem. Nesse momento a gente vai usar alguma coisa no Profinet, não precisa. Mas vai ser um OPC, vai ser um MQTT e por aí vai. Mas veja a convergência acontecendo. O importante é, se eu olhar aqui, ó, nessa porta dos equipamentos aqui, ele suporta Profinet e OPCO ao mesmo tempo. Ele suporta Profinet e OPCO ao mesmo tempo. E aí a mágica vai acontecer. Márcio, isso é interessante, mas eu acho que você vai gerar uma explosão de dados. Vai. Não estou falando de explosão de dispositivo, estou falando de explosão de dados. Vai ser um negócio absurdo de dados que a gente vai gerar. E sim, esses dados não vão ser padronizados entre fornecedores diferentes. Muito difícil disso acontecer. Isso aqui, esse slide que a gente está vendo agora, é muito comum de encontrar. Você tem lá no chão de fábrica, para um determinado cliente, né? Várias máquinas, às vezes máquinas que são até idênticas, fazem a mesma funcionalidade, às vezes são parecidas, mas cada máquina é feita por um fabricante, um OEM diferente, lá no chão de fábrica, e você integra essas máquinas com sistemas superiores, né, naquele conceito de distribuição de dados, usando as interfaces que você tem lá. Pode ser a tecnologia proprietária do fabricante, pode ser que ele usa um protocolo de OT padronizado, pode ser que ele usa o PCOA, pode ser que ele usa MQTT, e aí chega um momento que individualmente as coisas estão acontecendo e funcionando. Mesmo que o envio, a padronização dessas informações entre máquinas seja completamente diferente. E aí é aquela coisa que às vezes assusta, né? Às vezes a gente está falando de máquinas idênticas. Às vezes você tem uma máquina idêntica, só que esse aqui é fornecedor A, esse aqui é fornecedor B, e eles não usam o mesmo padrão de apresentação, entrega e troca de dados. Isso aqui não é um problema inicialmente para o fabricante de máquina. O fabricante de máquina ele fala, cara, isso não é problema meu. Eu até poderia tentar fazer alguma coisa para você, mas eu não sei o que fazer, porque eu vendo para você, vendo para o outro, vendo para o outro, vendo para o outro. Imagina, como é que eu vou padronizar dados para todo mundo? Não dá. Então, a batata quente, entre aspas, fica com o cliente final. O usuário final, a fábrica, o cara da manutenção, o cara da produção, a pessoa da produção. E aí? Quando esse cara precisa, essa pessoa precisa fazer essa integração entre vários sistemas. E vai precisar. Se não agora, daqui a pouco. É questão de tempo. Ele vai perceber que os dados são incompatíveis, que quando ele precisa fazer ali o startup desses equipamentos em conjuntos, né, ou fazer alterações, implementações dessas máquinas, integrar isso tudo de alguma forma, isso consome muitas horas de desenvolvimento e manutenção. Para ele isso é terrível. E ele fala, putz, não está funcionando. Esse negócio de digitalização, transformação digital está ficando muito complexo, porque é cada vez mais dados e dados não padronizados. E aí alguém vai fazer a integração disso e vai falar sobre padronização. Padronização da forma como a gente apresenta os dados mesmos, em algumas vezes que a gente esteja falando de tecnologias diferentes. Putz, mas isso dá para fazer? Pessoal, é uma tarefa complexa, mas dá. Vamos lembrar que a gente já fez isso com o Profinet? Dentro da PI? Não só com o Profinet, com o Profibus também, tá? A gente começou lá com a questão do ProfSafe, como é que a gente pega uma botoeira de emergência, um inversor de frequência, uma cortina de luz e faz uma aplicação de safety de uma forma padronizada. A gente criou o ProfSafe. É um perfil de troca de dados de funções safety padronizado para as tecnologias PI e não PI. Vamos lembrar que o ProfSafe agora já pode ser utilizado com o PCOA. Mas a gente também fez isso na parte do ProfDrive, aonde as informações de comando, posicionamento, set point, diagnóstico e por aí vai para aplicações de motion
eram padronizadas, de tal forma que, por exemplo, eu não sou um especialista em motion, eu sou a pior pessoa no mundo para falar de motion. Mas eu tenho certeza que se alguém me der um inversor de frequência aqui agora e utilizando tecnologias da PI como o Profinet e eu habilitar a padronização de dados via ProfDrive, eu faço um inversor de frequência comunicar rapidamente. Porque é padronizado. Sendo da empresa que eu trabalho ou não. Porque o ProfDrive me dá esse padrão, esse ganho. E teve um outro que a gente fez também, na área de gestão energética, que é chamado ProfEnergy. Esse confesso que não decolou muito, infelizmente. A ideia dele é super bacana, mas é uma forma de eu começar a mensurar valor de consumo, dar comando de desligamento, ou colocar equipamentos em stand-by para consumir menos energia, com as tecnologias da indústria. Então, tudo padronizado. Então, a gente, há muitos anos, décadas, a gente já fala de padronização, porque a gente sabia que esse negócio em algum momento ia explodir. Inclusive na área de processo, nós fizemos muitos profiles, perfis de padronização, para o que é um instrumento de temperatura, o que é um posicionador de válvula, o que é um instrumento com 2 medições analógicas. Então, existem profiles que descrevem e padronizam o que é aquele instrumento. Então, veja quem sempre pensou nisso, sim, obviamente, olhando para os equipamentos do chão de fábrica e olhando a troca de dados disso tudo com os seus respectivos sistemas e controladores. Mas a gente já sabia que esse negócio era importante, tá? O que acontece hoje? Então, quando a gente fala de padronização de interfaces, né, e a gente se ampara no uso em conjunto do Profinet com o OPC-UA, eu posso ter dados padronizados nesse nível e posso ter dados padronizados nesse nível, tanto dentro das redes de controle, quanto na integração com sistemas externos. Bem, quem está fazendo isso do lado do OPC-UA, pessoal? Quem está fazendo isso do lado do OPC-UA é a própria OPC Foundation, junto com um número que eu já não sei mais calcular de fornecedores. E ela dá um nome a isso de Companion Specifications. Então, Companion Specifications é como é que você que tem aqui uma solução de uma sopradora, de um centro de usinagem, ou um dispositivo Profinet, ou um dispositivo, sei lá, eu da onde, converte esses dados para o PCUA de forma que no PCUA fique tudo padronizado. Isso é chamado Companion Specifications e nós estamos lá. Tá? A PI está nesse grupo, não é sozinho, não dá para fazer isso aqui sozinho, é impossível. E os Companion Specifications são algo que ou dá certo ou dá certo. Começou e não dá para parar mais. Porque senão vai chegar uma hora que vai ser tantos dados, com formatações diferentes, com apresentações diferentes, que quem tiver que fazer a integração disso tudo vai ficar maluco. E aí o Companion Specification vem para tentar reduzir essa complexidade, tá? Bom, não dá para ficar falando só de Companion Specification. Talvez vai surgir uma outra pergunta. Tá legal. Topei. Rede de OT não é só a extensão do barramento PLC. Vamos colocar então um monte de coisa, um monte de dados, um monte disso, um monte daquilo, a rede vai ficar enorme. Isso não vai trazer vulnerabilidades, problemas de cibersegurança? Como é que eu monitoro e protejo essas redes? Cara, pergunta super importante. E aí vamos lembrar o seguinte: se você fez uma organização da sua rede em camadas, em zonas de segurança, em zonas de funcionalidade, proteger essa rede é o próximo passo a ser feito sem grandes esforços. O que diz esse diagrama aqui, pessoal? Esse diagrama diz o seguinte: peguei aquela rede bonitinha, funcional ali e criei zonas de segurança, até utilizando conceitos de cibersegurança recomendados por normas industriais. Existe lá a IEC 62443, que ela fala claramente, olha, crie zonas de segurança e comece a proteger essas zonas de acordo com as necessidades. Ok? Da forma como a gente organizou essa rede, que, de novo, ela não é a solução final, é só uma ideia de como que a gente deve começar a pensar nas nossas redes de OT daqui para frente. Pensa o seguinte, pensa que você quer que a sua ferramenta de engenharia, seja ela qual for, que está aqui na zona de segurança do seu centro de dados industrial, seu Industrial Data Center, venha a comunicar com essa célula aqui, porque você vai precisar fazer uma lógica, um download de um ladder, a modificação de um programa e por aí vai. Então, o seu dado, que não é tempo real, se não é tempo real, vai ser usado em TCP/IP, tudo tranquilo, sai lá do seu centro de dados, do seu data center, caiu aqui na rede e pumba, ele já passa por um firewall de OT. Não é o firewall de IT da empresa, porque esse firewall aqui tem que proteger IT. Sim, vai ter um firewall de OT, que pode ser inclusive redundante ou não.
Esse firewall de OT vai falar, você está querendo sair da ferramenta de engenharia de automação e você está querendo ir lá para a célula para fazer uma alteração. Deixa eu ver seu IP, deixa eu ver quem é o seu usuário, deixa eu ver se você está saudável. Legal, você está saudável, cara. Vai, segue em frente. Esse primeiro firewall permitiu essa passagem. Legal? Caiu aqui numa rede de agregação, aquela rede de distribuição. Essa rede de distribuição está jogando ele lá na célula da máquina. Antes de entrar na célula, pumba! Outro firewall. Agora é um firewall de menor capacidade, é um firewall de célula, um firewall que vai proteger camada 3, camada 4. Ele vai falar, deixa eu ver, você está vindo lá da ferramenta de engenharia de automação e quer acessar o PLC? Legal, você pode. Não, você não pode, que você não tem autorização para isso. Percebe o seguinte, pessoal, nessa brincadeira, nessa conversa aqui, um simples download passou por 2 firewalls, dentro do ambiente de OT. Não é possível que esses 2 firewalls estejam mal configurados. Não é possível que esses 2 firewalls estejam vulneráveis. Não é possível que esses 2 firewalls não consigam fazer isso tudo acontecer de uma forma segura. E aqui eu estou usando esse exemplo, mas de repente poderia ser um outro exemplo, tá? Eu tenho aqui um dado que vai sair aqui de uma célula, que vai vir para o ambiente core de OT, que vai para a nuvem por algum motivo. Eu sei, o pessoal mais purista ia falar, não, teria que passar por uma DMZ antes. Calma, gente, vamos simplificar a coisa. Mas vamos imaginar que seja isso, tá? Se um dado saindo do chão de fábrica e vai para a nuvem com uma arquitetura de rede bem estruturada, você passou pelo firewall da célula, você passou pelo firewall de OT, você passou pelo firewall de IT. E cada um aqui está protegendo conforme a sua visão, sua funcionalidade. Olha a importância que é desenhar essa arquitetura de redes em camadas, visando tudo, mas que me facilitou na hora de criar as zonas de segurança. E digo mais, quando você fez essa arquitetura estruturada em camadas, prevendo o que é tempo real, o que é célula, o que é data center e por aí vai, olha a simplicidade que é aqui agora de eu ter um software que entra na rede, escaneia a sua rede passivamente ou ativamente, vamos colocar assim, e ele faz a gestão da sua rede, o Network Management System, o NMS. Eu sei quem está na rede, quem está em falha, quem está dando sobrecarga, quem está com o firmware desatualizado. Posso fazer a própria configuração da rede por uma plataforma como essa. Por quê? Porque daqui, desse software, que muito provavelmente vai estar no data center, pode estar até externo, eu faço 100% do monitoramento e configuração da rede. A função dele é a gestão da rede. Mas eu poderia ter ainda um outro software, que inclusive se bobear, pode até trabalhar em conjunto com o software de gestão da rede, que ele faz detecção de anomalia da sua rede. O que é isso, detecção de anomalia? Olha, esse PLC aqui nunca conversou com esse PLC aqui. De uma hora para outra, eles começaram a conversar. Ele pode gerar um trigger, um alerta, e dizer para você, tá tudo bem aqui? Tá acontecendo alguma coisa estranha? Dependendo de como for, ele pode já fazer uma configuração no firewall, dizendo, tem alguma coisa errada. Eu vou criar uma regra aqui para bloquear isso. Aí o usuário tem que ir lá e falar, não, realmente, está errado, bloqueia. Então, eu posso ter um software que faz a gestão da rede, eu posso ter um software que monitora a rede e começa a perceber coisas esquisitas. Falar, isso é uma anomalia. Por quê? Porque às vezes uma anomalia é um ataque. Preciso de tudo isso, Márcio? Não, estou dizendo que é possível. Talvez hoje na sua rede, com 100 dispositivos, não seja possível. E quando você tiver 4.000 dispositivos? Quando você tiver 10.000 dispositivos? Ô, Márcio, 4.000 dispositivos. Pessoal, a maior rede de Profinet no Brasil tem 4.000 dispositivos. Quando ela foi lançada, foi um escândalo. Hoje em dia, a rede com 1.000, 2.000 dispositivos chega pelo menos uma vez por mês. Projetos de rede Profinet com 1.000, 2.000 dispositivos chega pelo menos uma vez por mês. Previsões indicam que redes de OT, lembrando, rede de OT não é a extensão do barramento de I/O do PLC, vão chegar a cerca de 30.000 dispositivos. E eu não estou falando só de inversor, estou falando de tudo, de câmera, de RFID, de PC, Industrial e tudo. Como é que você vai fazer a gestão de 30.000 dispositivos? Se isso for verdade, e eu acredito que é verdade. E eu sou daquele cara que quando eu falei que era para usar Profinet ou redes Ethernet no campo, todo mundo tacou pedra, ou falou que eu era maluco. Aí eu gosto de umas maluquices, eu compro umas coisas. Eu gosto de acreditar que o mundo vai ser diferente. E eu acredito que as redes de OT passarão de dezenas de dispositivos conectados, direta ou indiretamente. E aí, por último,
Você pode ter um software, que ele faz a inspeção de vulnerabilidade de toda a sua rede, seus ativos de OT. Mas o que é isso? Eu posso, de repente, receber uma informação do sistema de gerenciamento dizendo, olha, eu identifiquei aqui que esse tablet ele está na versão XYZ do firmware sistema operacional. O sistema de gerenciamento de rede passa essa informação para a parte de vulnerabilidade. O sistema de vulnerabilidade consulta uma base externa e fala, nossa, nessa versão aqui, esse tablet está com uma falha de segurança que tem que ser corrigida agora, e ele te dá um alerta. Ou então, se for uma coisa mais crítica ainda, de repente eu falo, isso aqui é uma área que não pode nunca pensar em ser invadida, ou se tiver uma falha, preciso corrigir rapidamente. Eu posso disparar um ensaio de vulnerabilidade de tal forma que isso vem até esse dispositivo, ou o dispositivo dessa área, começa a escanear e fazer teste de vulnerabilidade, de forma a não quebrar os equipamentos, eu não posso parar esse equipamento com o equipamento em funcionamento, e ele te dá uma série de relatórios dizendo, olha, eu achei nesses equipamentos essas e essas vulnerabilidades. Percebe o seguinte, que você consegue, através de uma arquitetura de redes de OT altamente organizada, conectada, integrada, fazer a gestão, a detecção de anomalia e, principalmente, a inspeção de vulnerabilidades dela em sua totalidade. Por isso que a gente precisa olhar para essas arquiteturas e soluções com outros olhos. Pô, mas vocês não estão fazendo nada de cibersegurança com o Profinet na PI? Estamos, ou citamos. Essa questão é tão importante que nós criamos documentos dizendo quais são as funções de cibersegurança que as redes e dispositivos Profinet precisam ter. Isso aqui é uma situação à parte no mundo de redes agora de automação. Por quê? Sempre falamos que rede de automação não deveria ser protegida porque ela é tempo real, e tempo real, função de cibersegurança consome tempo e é difícil de fazer, e na hora de fazer substituição a gente tem que pensar no mantenedor, e um monte de conversas que no passado eram verdade, mas que hoje a gente falou, cara, a gente precisa mudar isso tudo. Então, dentro dos guias de segurança, desenvolvimento de cibersegurança no Profinet, nós desenvolvemos classes de seguranças que os dispositivos têm que ter. Quanto mais baixo, mais simples a segurança, e quanto mais alto, mais complexa. Num primeiro momento, a gente está pensando na robustez. Como é que eu garanto ali que o equipamento ele, se torna seguro, que o equipamento não pode ser fraudulento, como é que o equipamento não pode ser sequestrado, usando técnicas, às vezes, que com 2 comandos você sequestra um dispositivo de OT. Então é robustez. Mas a gente está visando também a integridade e a autenticidade dos dados, e se for necessário realmente, de repente a gente passar por zonas ou áreas de segurança que a gente não confia, como é que a gente vai fazer a confidencialidade de dados transmitidos via Profinet. Mas isso tudo dentro de um grande caldeirão de temas que, pessoal, é um grande complexo. Principalmente quando a gente pensar que a gente vai ter que proteger dispositivos Profinet em uso. Você tem aí um inversor de frequência com o Profinet. E aí, como é que a gente protege esse cara? Ele já está em uso, você não vai trocar ele. Nem deve. Você não deveria, no primeiro momento. Em algum momento você vai trocar. Então veja que é um longo caminho que a gente já iniciou, mas nós não somos sozinhos nisso. Porque, de novo, não dá para falar de transformação digital, de redes de OT sozinho. Ninguém vai fazer isso sozinho. Nós somos um dos pilares e um dos atores nesse sentido e estamos fazendo a nossa parte, inclusive compartilhando com vocês essas informações. Novos padrões de redes cabeadas em OT, pessoal. Estamos indo para as retas finais aí, tá? Legal. Pessoal, se tudo isso for verdade, então a gente vai olhar aquele cabo de comunicação aqui de OT e vai sacar que tem 50 mil funções rodando dentro deles. Vai estar lá sim a sua comunicação em tempo real, por favor que seja com o Profinet, a gente vai ficar muito feliz. Mas de repente você vai ter transmissão de vídeo nessa mesma rede de OT. Porque a gente falou aqui agora que a ideia é colocar câmera sim nas redes de OT. E eu acredito que isso vai acontecer porque faz sentido reaproveitar o ambiente e faz sentido porque às vezes essa câmera não é de segurança, é uma câmera de detecção de imagem para uso de inteligência artificial que vai informar para o controlador o que ele tem que fazer ou não baseado em inteligência artificial. E aí agora? Você vai ter 2 redes? Vai ficar caro ter 2 redes, hein? Então você vai ter vídeo, você vai ter funções de safety, você de repente vai ter VoIP,
Pô, por que não? Por que não pensar que você vai ter ali um dispositivo celular conectado na rede OT, que ele te joga na rede VoIP da empresa, e ao invés de ter rádio, né, chamando no QAP ali o operador, o mantenedor, você vai chamar o cara por VoIP. E por aí vai, tá? Então, sim, eu espero e acredito que esse cabo aqui, ó, quando a gente olhar lá dentro, vai ter um monte de coisa. Mas você tá falando de VLAN? Não, não tô falando de VLAN. Com VLAN a gente já faz isso. Só que quando a gente fala de VLAN, a gente está trabalhando num conceito de envio baseados em prioridade, e isso aqui é um best effort. Cara, rede, tenta fazer o seu melhor aí. Então, baseado nas prioridades, o que for prioridade mais alta, trafega primeiro. Aí, o que for prioridade mais baixa, vai depois. E está funcionando com as redes do tamanho atual. Mas isso aqui vai explodir para esse nível, a gente tem que começar a pensar em alguma coisa para poder tornar o uso da rede mais inteligente ainda. E o que é esse conceito? Esse conceito é o tal do Ethernet TSN. Ah, Márcio, é uma nova rede Ethernet? Não, é uma nova forma de acessar a rede Ethernet. TSN significa Time Sensitive Network, tá? Qual que é a ideia? Eu organizo a rede baseado sim em prioridades, mas principalmente em slots, em janelas de tempo. Então, literalmente, a rede vai falar, os equipamentos vão falar para a rede o que ele é e como ele precisa enviar o dado. E a rede tem que se organizar para garantir que aquele dado seja enviado naquela janela de tempo. Pensa na rede TSN, pessoal, como um grande sistema de transporte de trem na Europa. Não vamos pensar no Brasil, com todo respeito ao sistema de trem brasileiro, mas não dá para comparar. Você vai ter lá os horários dos trens, você vai ter as vias, né, a malha viária, você vai comprar o seu ticket, você vai falar onde que você quer sentar, de onde você vem, para onde você vai, e a rede TSN é mais ou menos nesse sentido. A infraestrutura de redes são os trens e os trilhos, a malha viária, e os dispositivos usando essa malha viária, usando essa rede, são as pessoas. Você compra ali um ticket e fala quando é que você quer ser enviado, e aí a rede vai falar, opa, legal, eu tenho que pegar um Márcio nesse horário. E se isso não for possível, a rede vai te avisar. Ó, não dá para fazer isso que você quer. Então, esse é o TSN. Márcio, precisamos do TSN nesse momento? Olha, vou ser bem sincero, nesse momento não. Tanto é que o TSN começou com força total e deu uma desacelerada, mas ele vai engrenar de novo. Tá? Ele só deu uma respirada. E o TSN nasceu para a rede de OT? Não, não nasceu para a rede de OT. Ele nasceu para várias coisas, inclusive para ser utilizado dentro de veículos. Porque você pode ter dentro do seu carro no futuro uma rede Ethernet TSN que conecta seu motor, que conecta a central de potência, que conecta a central multimídia, e tudo isso vai usar o mesmo cabo. Sério? Sério. Então, rede Ethernet TSN é um tema que ele começou muito forte, futurista, já tem produto no mercado, né, tá encontrando seu espaço e daqui a pouco ele dá uma outra engrenada de novo, principalmente quando os números dos dispositivos em ambientes de OT começarem a explodir mais do que a gente já está vendo. Por que isso é importante, pessoal? Porque na API nós estamos olhando para o Ethernet TSN com muito carinho, porque nós sabemos que isso vai vingar e a gente vai ter aí uma participação com o Profinet em termos de TSN muito grande. E o TSN é uma grande sopa de normas, funções para time synchronization, para replicação, agendamento de dados e por aí vai. Então, é um monte de padrões que faz sentido para usar num carro e às vezes não faz sentido para usar numa indústria. Então, o que a API está fazendo? Dizendo, olha, redes TSN com Profinet faz sentido usar esses conjuntos e o conjunto de uso dessas tecnologias garante esses funcionamentos. O que é importante? Você vai ver lá no documento da API que ele fala de arquiteturas hierarquizadas de automação. Máquina, ele usa mais máquina. Tá? Máquina, célula, fábrica, IT. Não dá para fugir daquela arquitetura hierarquizada. Você pode, de repente, falar, Márcio, não estou confortável com isso. Tudo bem, vamos conversar. Confortável é uma questão da gente explicar o que é, por quê, se vale a pena, se tem que ser com 2 dispositivos, com 1000 dispositivos. Conforto a gente já encontra. O que talvez é muito difícil de segurar, pessoal, isso é um trem vindo em alta velocidade no nosso sentido. Você pode embarcar no trem ou você pode ser atropelado pelo trem. É tudo uma questão de escolha. E eu já embarquei nesse trem faz tempo. Em alguns momentos fiquei um pouquinho na estação esperando um pouco mais, né, ele sair da estação, e em outros momentos ele já está a pleno vapor. Legal?
Justamente um que está a pleno vapor, novos padrões de cabos, é as redes de OT com Ethernet EPL. Peraí, TSN não é a mesma coisa que EPL? São coisas diferentes? Sim, TSN, Time Sensitive Network. Foco em velocidade, priorização de dados, muita coisa conectada ao mesmo tempo. Ethernet EPL, Advanced Physical Layer. Esse sim é um novo padrão de cabos, com foco principalmente em uso nas indústrias de processo. Não vou me alongar muito sobre EPL, porque tem vários webinars feitos aqui no Brasil em português. Aliás, o Brasil a PI está dando um show em termos de APL. Gostaria de parabenizar aqui os meus colegas, o Renato e o Fabrício, que cuidam do tema EPL. Quer saber de APL, vai lá, vê os webinars. Mas, basicamente, é uma Ethernet a 2 fios que eu posso alimentar e comunicar com o instrumento ao mesmo tempo, levando cabos até 1000 metros, no que a gente chama de trunk, legal? Então eu tenho aqui um cabo trunk, um barramento principal, até 1000 metros de cabo, levando alimentação e comunicação, e aí depois eu derivo os spurs de até 200 metros, são trechos mais próximos dos instrumentos, e aí para isso eu vou ter o que a gente chama de infraestrutura APL, que é o Power Switch, que vai pegar uma Ethernet convencional e converter isso para uma Ethernet APL, e aí depois eu vou ter os Field Switches, que são as caixas de derivação ponto a ponto, onde eu começo a pendurar os meus instrumentos. O lindo e maravilhoso disso tudo, na minha opinião, eu vou poder levar Ethernet em áreas classificadas, de forma padronizada, de forma que eu saio aqui dos sinais HART, comunicação em 1200 bps, eu nunca lembro, acho que é 1200 bps, para 10 MB. Ou eu pego um instrumento hoje, Profibus PA, que está sobre a nossa aba, né, como PI, Profibus PA é uma variante do Profibus, para uso em instrumentação, faço esse cara virar, num segundo momento, Profinet, e aí eu vou ter uma substituição, um uso do Profinet no campo, e aí tudo isso ainda é uma grande rede de OT. Pessoal, assistam ou acompanhem o desenvolvimento aí dos colegas da PI em termos de Ethernet EPL, porque está muito legal mesmo. Só que, olha que coisa bacana, o Ethernet APL não é uma iniciativa da PI. É uma iniciativa de várias associações, inclusive associações que muita gente aqui sabe, de uma certa forma, compete no mesmo mercado. E por que disso? Porque o Ethernet APL vai valer e vai poder ser utilizado para essa nossa tecnologia da PI, da Fieldcom Group, do ODVA, do LPC Foundation. E no fundo, por debaixo dessas associações, nós temos empresas que também competem, mas elas entendem a necessidade que esse tema evolua. E é por isso que o Ethernet APL deu uma disparada, deu um gás absurdo, e tem até já uns documentos, né, neutros, né, que falam sobre o que é o Ethernet APL, como utilizar e embarcar nos produtos. Beleza? Só não confunda a questão do Ethernet APL como uma nova Ethernet APL ou ETSN como uma nova rede de OT. Não, não é uma nova rede de OT. Ethernet APL é um novo padrão de cabo, assim como ou comunicação do transporte físico, assim como a gente tem um monte existentes e novos vindo por aí. Tá? O Ethernet APL é um dele. E o Ethernet TSN é um novo padrão de acessar a rede Ethernet de uma forma mais sincronizada e rápida. Então, o Ethernet continua existindo e vamos ter aí o Ethernet TSN se ele pegar gás aí, engatar uma quinta marcha e ir com tudo. Lá em cima, os protocolos que precisam usar o TCP/IP ou o UDP/IP para funcionar, continuam funcionando. Isso vale também para o Profinet. Assim como, se for o caso, o Profinet que depende ou precisa muito de comunicações baseadas em Layer 2, ele pega essa rota aqui, ó, e chega aqui embaixo, ele tem um mundão de gente para poder transportar dados. Cabo, gigabit, 10 gigabit, Wi-Fi, 5G, que a gente ia falar, Single Pair Internet, Ethernet APL. Então percebe o seguinte, pessoal. A sacada é como é que as tecnologias de OT usam os novos padrões. E aqui é onde eu falo, eu sempre acreditei na internet, vou continuar existindo e eu entendo que a PI faz um belo trabalho de, por exemplo, com o Profinet e outras tecnologias, não brigar com as evoluções da internet em si, que inclusive fez 50 anos no mês passado. 50 anos e continua moderna. Bom, mas a gente também tem redes sem fio. E aí todo mundo quer falar de 5G, porque parece que o 5G vai acabar com todos os cabos da humanidade. E não é verdade. O 5G, seja na versão usuário final, ou seja na versão industrial, ele vai trazer ganhos, como, por exemplo, uma maior disponibilidade de banda, uma latência mais baixa
e uma comunicação em massa entre dispositivos. Só toma cuidado para não confundir os termos e principalmente saber o momento que nós estamos. Hoje, dentro do 5G, nós estamos no release versão 15 ou quase partindo para 16. Nesse primeiro momento, nós temos maior largura de banda. Esse é o foco da versão 15, maior largura de banda. Pô, Márcio, mas e os demais funcionalidades? Comunicação em massa entre dispositivos, latência ultra baixa e coisa e tal. Não é o foco da versão 15. Versão 16, 17, 18, que é aqui onde eu acompanho, terão mais foco nessas funções. Então, hoje, se você quiser usar 5G público ou 5G privado, industrial ou aplicação de comércio, certamente você pode se valer da largura de banda, e isso que tem alguns usuários 5G aí que não estão muito felizes, porque ainda a rede está passando por melhorias, né, e aumento de resiliência. As outras versões, 16, 17, por aí vai, trará comunicação massiva entre dispositivos, um monte de gente comunicando lá em 5G, uma latência super baixa. Sim, isso vai acontecer. Tanto é que muita gente fala que o 5G industrial deveria ter foco nos releases 16 e 17, que é onde você vai ter comunicação, largura de banda maior, melhorada, baixa latência e alta capacidade massiva de dispositivos. Tal. E aí? Você vai ficar esperando até a versão 16, 17 ou você quer esperar começar a usar o 5G agora? É uma questão de escolha. O fato é, saiba, tem a versão 15, 16, 17. Você pode ser um early adopter, que a gente fala, começa a usar já, ou espera para ver. Eu já usei todas, né, de vários cenários. Posso dizer o que eu vi e deixei de ver. Só tem uma coisa que eu acho muito importante, pessoal. Quando eu ouço, às vezes me deixa chateado. Em ambientes de OT, quando a gente fala de redes de automação, agora voltei para automação, baixa latência é microsegundos. 5G é previsto nos usos standards 10 segundos, 15, 5. Não acredito que um dia, na versão 15, 16, 17, a gente vai ver aplicação de motion, sincronização de eixo em 5G. Porque essa latência não é suficiente para uma aplicação de motion. Mas uma aplicação de monitoramento de ativos num parque, ou mesmo o IoT em 5G, a gente deve começar a pensar. Então a gente precisa começar a entender que sim, vão existir soluções cabeadas e não cabeadas. E o 5G é uma das soluções que a gente tem que ficar de olho. E aí lembrar também que a gente vai ter 5G público, semipúblico e privado. Nossa, Márcio, o que é isso? Público. Você vai na operadora, contrata a operadora, coloca um chip nos seus equipamentos, e aí para trocar dados entre dois dispositivos, você usa a infraestrutura da operadora. Eles têm um termo muito bonito que chama-se Control Plane e User Plane. Tá? Aqui a gente tem uma divisão, o que é a instalação do usuário e o que é a instalação pública, tá ok? Opa, sem dar spoiler. Control Plane, basicamente, é a gestão da rede, a função core, a administração da rede, e User Plane são seus dados sendo transmitidos de uma forma super simplória, tá bom? Então aqui, Control Plane e User Plane, na versão pública, que é aquela que você pode ir agora, ir na banquinha de jornal, comprar um chip 5G e sair usando, você está mandando seus dados para fora, tem segurança sim, tá? Só que você está fazendo essa troca de dados da mesma forma que meu filho está jogando, sei lá o que ele está jogando agora, com o celular dele. Então, a flexibilidade depende muito da operadora. A privacidade, isso é um termo, isso aqui é vespeiro, né? Mas vamos considerar que a privacidade de dados ela pode ser mais baixa do que outras aplicações. Por quê? O seu dado sai para fora, o seu dado compartilha com uma rede pública. Não significa que o meu filho vai ver seu dado, não é isso. Mas vamos, vejamos, convenhamos. Eu estou tirando meu dado da empresa, tem empresa que não deixa fazer isso. Então, nesse conceito, a gente tem uma privacidade mais baixa em comparação com uma aplicação privada, tá? Não significa que ela não é segura. Isso aqui é um vespeiro e por isso que eu digo, deveria ter uma longa discussão que não dá tempo de fazer isso aqui agora, até porque a gente já está bem estourado com o tempo. E aí, por último, tá? A questão de QoS, Quality of Service, eu não tenho como dizer para a operadora, prioriza o dado desse robô aqui, sendo controlado por esse centro de usinagem, em detrimento do meu filho jogando, sei lá, o que ele está jogando. O QoS não tem garantia. Então, toda a infraestrutura de rede é responsabilidade da operadora, tá? Existe um mix disso tudo, no qual, literalmente, você faz parte com a operadora e parte interna. Então, de repente, pode ser que você tenha aqui as antenas da operadora sendo instaladas dentro da sua fábrica, e o pacote, o core, né, a administração da rede, fica com a operadora na nuvem.
Ou então pode ser que, de repente, você até tenha uma antena pública, mas a operadora cria uma rede privada só para você, e aí ela consegue dar um QoS melhor, ela faz ali um slicing de uso da rede, de forma que esse dado seu vai ser priorizado, vai ter uma garantia diferente. Né? E tem quem queira ter tudo privado, seu, próprio, ok? É meu. E aí eu coloco o core e o user plane dentro da minha empresa. A grande vantagem de você fazer isso privado é seu, você administra, você diz como é que funciona, você é o rei. Você é o owner da rede. E, inclusive, tem uma facilidade, que quando você faz isso, eu moro numa região que nunca vai ter 5G, uma região afastada no meio da floresta. Legal, você pode montar uma rede 5G privada sua e não depende da operadora. Ótimo, então vou fazer tudo privado. Pessoal, isso tem um custo alto. Ok? Um core não é algo barato. Não é ir na banca de jornal, comprar um chip, sei lá, R$15 e fazer uma assinatura de um pacote por R$60. Não é isso. A gente está falando de algumas centenas de milhares de reais. Putz, Márcio, sério? Nesse momento, sim, pode ser que barateie. Mas um core privado tem o custo de ser um core privado. Uma rede 5G privada tem um custo de implementação. Então, é muito importante que você entenda qual é o cenário que você precisa. E se você realmente precisa ir para o 5G, sim ou não. Nesse momento, daqui a pouco, ou nunca, ou já passou do tempo de colocar o 5G na sua empresa. O uso do 5G numa aplicação industrial tem que ser uma decisão corporativa. Não é uma pessoa sozinha em uma área falando, eu vou colocar o 5G. Você até pode fazer isso se for público, ou semipúblico. Vai sair mais barato. Você vai pagar por uso e tal. Privado, realmente, você tem que ter uma visão corporativa de que vamos para o 5G. O que nós já fizemos com o Profinet em termos de 5G, pessoal? Lembra que eu falei do tal do VXLAN, enviar dados Layer 2 sobre rede Layer 3? Já tem rede no Brasil, já testamos no Brasil soluções de Profinet em rede pública, semipública e privada. O Profinet passou em todas, aqui no Brasil, tá? E tem um projeto agora, né, se tudo der certo, vai encaminhar, vai fechar, com vários AGVs, onde a gente vai mandar dados para os AGVs através de 5G. E como é que isso tudo vai funcionar? Monta ali na infraestrutura pública ou privada um túnel VXLAN. É só habilitar, são flags. Habilitar VXLAN, esse com esse, por aí vai. Pode ser de estacionário para móvel, pode ser de móvel para móvel. Aí você escolhe. Fechou o túnel? Aí eu vou poder mandar dados TCP/IP normais, um ping, fazer um download de software, um monitoramento, o que você quiser. E também passa para a Profinet. Bom, Márcio, já estão fazendo? Já. Mas e aquela história de esperar o release 15 e 16? Lembra que eu falei? Você vai esperar ou quer testar agora? Dizem que o release 16 e 17 vai ter melhores tempos, melhores isso, melhores aquilo. Tem cliente que falou, não, quero usar agora. E aí, quando sair release 16, 17, 18, eu vou só atualizando a rede, porque eu tomei a decisão corporativa de ir para o 5G. Márcio, 5G mata as aplicações de Wi-Fi na indústria? Na minha opinião, não. É a opinião do Márcio agora. Por quê? Tem soluções que para você fazer uma aplicação de AGV, por exemplo, você vai ter lá o core, seja privado, público, interno ou externo. Eu não sei como é que vai ser isso, mas é um core. A gente está falando de uma infraestrutura de computadores, de redes e por aí vai. E uma vez que você montou essa infraestrutura de 5G, com o seu core, com as suas antenas e por aí vai, você vai ter lá os seus AGVs, por exemplo, ou seus dispositivos móveis. Então vai ter, em algum momento, sempre vai ter alguma coisa estacionária, que via a aplicação do Core 5G, eu chego nas aplicações móveis. Ok? E aí, essa é a solução, de uma certa forma, do 5G, principalmente industrial, privado na indústria. Veja os equipamentos que eu preciso. E eu poderia fazer a mesma aplicação com Wi-Fi 6 sem 5G. O Profinet circula nas duas, tá? Sendo muito franco. A diferença, sim, né? No 5G eu preciso ter um core em algum lugar, no Wi-Fi 6 não tem core. É igual o Wi-Fi 4, 5, o 6, não tem. A diferença, aqui no Wi-Fi 6, com muito esforço, eu chego talvez a uma centena de dispositivos, não sei. Uma área delimitada específica, em metros quadrados. E eu estou falando especificamente de fazer o AGV. O 5G,
eu vou estar falando do site inteiro, da planta inteira, vou estar falando de AGV, vou estar falando de tablets, vou estar falando de instrumentação, vou estar falando de robôs móveis, percebe a diferença, pessoal? Em algum momento você vai tomar a decisão, peraí, o 5G faz sentido na minha empresa, eu investir no 5G porque eu vou ter a visão do site. Eu vou olhar o site. É uma decisão corporativa da empresa ir para o 5G. E de repente eu estou falando de uma empresa que não cabe o 5G. E não tem nada de errado nisso, nesse momento. Pode ser que de repente, daqui a pouco, os planos, pacotes, soluções 5G privados vai caber. E aí talvez a gente vai ter realmente uma briga entre Wi-Fi e 5G. Mas nesse momento, por questão de budget, fica muito claro quando usar 5G e quando não usar. O fato é, para nós, o Profinet é o mesmo. Já passamos o Profinet em todos eles. Mesmo que nesse momento a gente ainda esteja usando o 5G versão 15. E tem colegas que têm verdadeiro pesadelo quando a gente fala que a gente já está trafegando Profinet em rede 5G. Dá. E quando for a versão 16, 17, vai ser melhor ainda. O que não dá para ficar esperando. E por último, pessoal, para a gente finalizar, que eu sei que vocês estão cansados e eu estourei o tempo mais uma vez, como sempre. Processamento de dados. Quando a gente começa a falar, e aí, processo dado dentro da fábrica ou na nuvem, e o que isso tem a ver com as redes de OT? Então, quando a gente começa a falar de processamento de dados em nuvem, parece a mesma discussão de Wi-Fi 6 versus 5G. Edge Compute mata Cloud Compute mata Edge Compute. Eu já me despi dessas brigas, dessas coisas, um mata o outro há muito tempo. Eu quero saber como é que as coisas funcionam em conjunto. Então, pega essa aplicação aqui, ó, onde era uma máquina que você tinha que fazer furos numa placa PCB, tá? Uma placa eletrônica, né? Então você tinha que fazer corte e furos nessa máquina, tem um espinho ali, um eixo, um giro, coisa e tal. Se com o movimento de corte, né, e principalmente de fuso, de furo, isso que gera poeira, coisa e tal, essa máquina precisa de manutenção. E aí, ou você faz a manutenção quando ela quebra, ou você faz a manutenção de forma antecipada. De forma antecipada, quando ela quebra, nas duas situações, você não, de repente, não necessariamente está fazendo a manutenção no melhor momento. Se ela quebra, eu perco produção. Se eu faço antecipado, eu paro a produção. Então, ou seja, eu perco produção. Qual que era o objetivo? Eu precisaria detectar o momento exato de fazer a manutenção nessa máquina de acordo com o uso. De acordo com o uso, necessariamente eu preciso pegar informações de uso da máquina. Então a gente pegou tudo da informação de grandezas elétricas e mecânicas e de produção que a máquina estava fazendo. Legal? Obviamente, sendo consumido via Profinet, nesse caso. A gente pegou dados do sistema de controle aqui da máquina. E aí a gente utiliza uma plataforma de Edge Computing que roda um algoritmo de detecção de uso e anomalia para prever quando e em que momento a máquina tem que ser parada para fazer a manutenção. Nem antes, nem depois. Porque eu quero usar a máquina o máximo possível na condição que ela está saudável. Aí, Márcio, que beleza. Basta usar Edge Compute para isso. E aí você pega os dados aqui via Profinet e nem precisa mandar o dado para a nuvem, porque você falou que, putz, mandar dado para a nuvem via Profinet, acho que não faz sentido. Layer 2, real time, aquela coisa e tal. Que maravilha. Exatamente, que maravilha. E onde que você treinou o algoritmo de inteligência artificial? O Edge Computing, ele tem uma capacidade muito grande de fazer inferências em termos de AI, processamento local. Mas normalmente treinar algoritmo de inteligência artificial, isso demanda uma grande quantidade de energia e processamento, que na nuvem fica mais fácil fazer isso. Então, de repente, você pode pegar esse conjunto, esse dataset de dados, que é um grande volume de dados, que você vai usar para treinar o algoritmo, treina o algoritmo na nuvem, e aí você faz um download de um aplicativo, de um app para o Edge Computing, de tal forma que a partir de agora o Edge Computing pega os dados reais, em tempo real, não histórico mais, e faz inferências e processa e te diz quando que essa máquina vai produzir. E agora? Usa o Cloud Computing? Usa o Edge Computing? Não, pessoal, usa os dois do melhor que cada um deles tem. E o que nós, a API, podemos auxiliar nisso? A gente quer pegar os nossos dados, a gente quer pegar os nossos dados aqui, que estão disponíveis em Profinet, e entregar para as plataformas de Edge Computing, integrando, fazendo algum tipo de trabalho em conjunto com as plataformas de cloud. E aí a gente tem as três vertentes trabalhando em conjunto. Legal? Como é que isso funciona mais ou menos na prática, pessoal? Então, de alguma forma, você vai ter lá
uma loja de aplicativos, seja comercializado, gratuito, não estou querendo entrar aqui nesse detalhe, mas você vai ter aplicativos que você vai poder baixar da internet para sua fábrica, aonde na sua fábrica você deve ter uma plataforma que faz a gestão de todo o ambiente de edge computing e integração com o cloud que você venha a ter. Então aqui no caso eu fiz um download de um app, que poderia ter sido justamente esse app que faz a previsão de quebra daquela máquina, né, de corte de PCB. E aí eu consigo distribuir esse aplicativo para as minhas máquinas, aonde nas máquinas eu tenho que ter dispositivos de borda capazes de receber o aplicativo e processar. Mas então veja que existe toda uma integração, da nuvem até as máquinas, passando por uma plataforma de gestão, e esse app, de uma certa forma, vai ser utilizado, reutilizado, atualizado, de uma forma que você não tem que fazer isso individualmente. Percebe aqui que quando a gente começou a falar dessa integração dessa rede, olha só como aquela arquitetura de redes organizadas em níveis é totalmente fundamental. Porque certamente o Profinet não vai vir aqui para o ambiente corporativo, nuvem e por aí vai. Mas para processar esse dado Profinet, eu não preciso que o dado saia daqui. Ele fica sendo executado aqui. Por quê? Porque o dispositivo de borda, o dispositivo de edge, o edge device, tem que estar o mais próximo da máquina ou das máquinas quanto possível, para justamente esse dado não começar a extrapolar e ter que sair do seu ambiente de origem. E aí essa arquitetura em níveis, onde eu vou posicionando as funções na rede da organização de OT, garante que eu possa ter integração de Edge Cloud Computing e eu não extrapole a funcionalidade ou as características de uso de cada uma dessas redes. Putz, bacana, Márcio. E o que pode ser um Edge Device, na sua opinião? Tudo. Eu posso ter um CLP, um DCS, um IHM, posso ter um PC, posso ter uma máquina virtual, que é um Edge Device. Eu posso ter os próprios equipamentos de redes como Edge Device. Peraí, como assim? Eu entendo você falar que um CLP pode ser um Edge Device, que tem processador. Mas o equipamento de rede, ué, por que não? Por que eu não posso ter um switch que ele também é Edge Device? Que ele faz as funções porta para lá, porta para cá, e lá dentro tem um teco de CPU que ele vai executar o Edge. Ele pode receber ele tem um Linux lá dentro do switch, ok? Todo switch tem um Linux ou algo próximo de um Linux lá dentro. E aí a gente reserva um pedaço do switch para poder processar os telegramas para Profinet e também processar o aplicativo que você venha colocar localmente aqui. Mas está dizendo que eu vou fazer download de aplicativos nesses dispositivos, inclusive nos equipamentos de redes? Sim. Você vai e já pode fazer isso. E que tipo de aplicativos eu posso imaginar? Pessoal, vai ter aplicativo para tudo, tá? Desde comercializado, aquele que você faz via Docker ali e seja feliz, né? Porque isso aqui é tudo dockerizado, afinal das contas. Mas você pode ter aplicativos com finalidades específicas. Eu quero pré-processar o dado. Eu quero colocar um Node-RED para poder processar esse dado que eu estou capturando ali via Profinet e depois mandar isso agregado, já calculado para a nuvem. Beleza. Quero pegar um aplicativo para poder fazer análise de dados preditivos de manutenção. Beleza. Na parte de redes, de repente, eu tenho uma máquina velha aqui. Cara, não dá para embarcar ali o OpenC nela, não dá para colocar um conector de SAP nela, de MES e por aí vai. Você bota no dispositivo Edge Device, que já faz a conectividade com a máquina, e aí sai da máquina, cai no switch, e o switch leva o dado direto para as plataformas de nuvem ou corporativas. E aí por aí vai, para funções de cibersegurança, Zero Trust Access, detecção de anomalia, acesso remoto, o próprio dispositivo vira um dispositivo de VPN. E você pode ter também o próprio analisador de protocolo de OT na infraestrutura de rede. Hoje, o que a gente costuma fazer? A gente coloca um device lá, um dispositivo, que ele pega os telegramas, analisa, diz se está bom, se está ruim. Esse pega os dados, processa, diz se está bom, se está ruim, isso é software. Isso pode virar um aplicativo. Eu poderia dar uma viajada aqui e falar de coisas que estão por vir. Será que um dia o PLC não vai ser um aplicativo? Aí agora o pessoal me empurra ladeira abaixo. Fala, Márcio, agora você viajou. Vai no Google, procura sobre Virtual PLC. Sim. De repente, os próprios PLCs podem virar aplicativos. A IHM pode virar um aplicativo. E quando isso acontecer, essa integração de IT ou OT, pessoal, volta a dizer, isso vai explodir e finalmente, ufa, a gente chega para o nosso resultado, nosso final. Pessoal, o Profinet, ele não quer ser o único protocolo de IT ou OT no mundo. Ele só quer integrar esses mundos
e principalmente que a gente tenha ganhos, que muitas vezes a gente assume um papel de protagonista, quando a gente estiver falando de coisas muito rápidas, coisas muito críticas, e tem momentos que nós somos coadjuvantes. A gente não tem problema nenhum em alguns momentos ser coadjuvantes, porque a gente não quer ser o único dono da bola, mas a gente quer estar no jogo jogando. E a gente vai jogar para ganhar junto com todos vocês. E nesse mundo a gente está pensando, e é nosso papel integrar internet das coisas, mundo corporativo, mundo IT com o ambiente de OT. E para isso, a gente continua fazendo uma evolução constante. Todo dia surge uma tecnologia nova, a gente dá uma olhada e fala, pô, isso aqui faz sentido para o Profinet, faz sentido para as tecnologias da PI, vamos usar, vamos pensar nisso. Só que a gente não pode ser leviano, a gente não pode simplesmente, eu e o Silas, falar, Silas, e aí, o que você acha disso? Vamos colocar no nosso produto, na nossa tecnologia? Não. Isso passa por grupos de estudo, padronização, se é de interesse de todo mundo que faz parte da comunidade. A PI é uma comunidade, não tem dono. Não tem empresa que manda na PI, não tem uma pessoa que é dona da PI. É uma comunidade. E as coisas são escolhidas democraticamente. E tem bastante coisas vindo por aí. E certamente esses estudos que a gente apresentou já passou por essas discussões. Alguns até estão em discussões, até em níveis mais avançados. E aí a gente precisa fazer uma escolha, galera. Eu fiz esse convite lá no LinkedIn. Nenhuma das escolhas está certa ou está errada. Eu só quero que a gente conviva bem com elas. Se você escolher imaginar que redes de OT é só o barramento ou a extensão do barramento de I/O do PLC, só continuamos amigos e vida que segue. Já colocamos 58 dispositivos, milhões de dispositivos no mundo usando esse pensamento. Vamos embora, vamos colocar mais. E não está errado. Só que nós mostramos hoje para vocês alguns cenários de uso que algumas pessoas já conheciam, outras podem falar, cara, isso aqui eu realmente não fazia nem ideia que era possível, que vocês estavam indo nessa direção. E se você fizer essa escolha de olhar para o que é diferente, olhar para as redes de OT, não somente como extensão do barramento de I/O do PLC, mas uma rede que vai conectar todo e qualquer sistema que seja utilizado para produzir um bem, seja ele de automação ou não, conta com a gente. De uma certa forma, a PI estará com vocês. Beleza? E aí se acostumem a realmente olhar essas redes altamente hierarquizadas, com as finalidades e funções necessárias, aonde necessário, e entenda, você não vai gastar nem mais nem menos para poder fazer essa integração de IT e OT. Você vai fazer o uso racional dos seus recursos, seja ele de pessoas, seja eles financeiros. Beleza? E aí, se você quiser saber mais sobre o Profinet, turma, tem muito webinar, muito material em inglês e português, tem o próprio Profinet Online Academy, que é uma coisa que eu me orgulho de ter feito parte, junto com os demais membros aqui da PI. São vídeos com 10 sessões falando especificamente sobre o Profinet, em várias das coisas que a gente está apresentando hoje aqui como realidade, naquela época era futuro. Um dia talvez vai ficar pronta. Talvez Silas, fica até o hashtag fica dica aí para a gente dar uma atualizada no Profinet Online Academy. Mas entendam que agora vocês também são Profineters, né, de IT e OT. E eu gosto muito desse cartoon do Fabrício, inclusive o Fabrício é um excelente desenhista, que mostra claramente que a galera de IT tá doido para colocar os olhos e mãos nas redes de OT. E que bom que eles estão fazendo isso. Mas eles não farão isso sozinhos. Faremos isso a 4, 10 mãos. Beleza? Era isso, turma. Vamos ficar conectados. Segue aí nossos contatos, meu e do Silas, né? Grande e imortal Silas, secretário da PI, e eu aqui ainda num trabalho voluntário dentro da PI como diretor de Profinet, mas não sou a única pessoa que fala de Profinet na PI. Aliás, temos muitas pessoas e falando muito bem. Até cito de novo o caso dos colegas aí que estão fazendo trabalho pelo Ethernet APL. Silas, você está vivo? Opa, estamos aqui, Márcio. Parabéns aí pela apresentação, muito útil, né? Creio que bastante esclarecedor. Considerando o avanço do horário, eu ia propor para aqueles que desejarem enviar para a gente, para o nosso e-mail, né, as perguntas, né, e a gente repassa isso para o Márcio. Não sei se tudo bem para você, Márcio? Sem problema, Silas, até porque tivemos aí uma permanência quase constante dos colegas, né? E agradeço por demais, era muito tema,
Mas aí a gente pega aqui as perguntas e a gente vai respondendo ali no LinkedIn, nos canais da PI. O mais importante que eu gostaria que todos se sentissem confortáveis, tá, pessoal? Com os dois caminhos que nós podemos seguir com as redes de automação e OT. Tem dúvidas? A gente está vendo aqui algumas perguntas, várias perguntas. O que a gente pode fazer então é responder ali nos canais, tá? E manter vivo essa conversa. Isso não é uma conversa que começou hoje e termina amanhã. Ela começou há muitos anos atrás, tem um F5 hoje, né, um update hoje, e vai continuar aí por muitos anos à frente também. Ela não para. Muito bom. Márcio, agradeço pela brilhante apresentação, foi excelente, né? E queria agradecer a todos os colegas que até agora ficaram conosco, né? E a gente fica à disposição para que vocês entrem em contato, acessem essa documentação. Se tiver alguma dificuldade para acessar esse material, por favor, vocês podem me encaminhar um e-mail, né? E como a gente comentou, nós temos alguns eventos aí pela frente, né? Na semana que vem, especialmente lá em Contagem, em Minas Gerais, no Senai, na parte da tarde, todos que puderem estar lá conosco, vai ser uma grande oportunidade também. Mais uma vez, muito obrigado, Márcio, parabéns pela brilhante apresentação e agradeço a todos aí pela participação e até um próximo evento. Valeu, pessoal. Um grande abraço.